Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vitória gigante de campeão. Palmeiras vencer de virada do River Plate, né? E está nas semifinais. Agora assustou o mundo aí. Agora é mais uma batalha, né? Seguir em frente aí, vencer esse próximo jogo. E agora continua o Brasileirão. Outra virada de chave, beleza? Vamos ver aí, pessoal, o que a mídia falou dessa vitória gigante aí do Palmeiras, beleza? Terminar um jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem, o fato de passar por uma situação adversa perdendo o jogo hoje e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que né? Não acho que tenham sido favas contadas e não embora. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo, um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário, ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate, e em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e, assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti que existiu, que foi pênalti, pois é, foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti. E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali, bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras em alguns lances ali foi prejudicado, mas o Palmeiras está classificado, enfim, só que a classificação do Palmeiras não pode necessariamente mascarar que a arbitragem foi bem fraquinha, Claro. bem fraquinha, poderia ter atrapalhado. Mais que fraca, né? Exatamente. Foi uma arbitragem danosa ao jogo. Perfeito. O jogo perfeito. poderia ter se descontrolado completamente no aspecto disciplinar, perfeito. por falta de critério, má posição em campo. Erro até de cartão. Assim, e decorrente disso, né? Ele pega um cartão para fazer uma anotação, dá a entender que o jogador foi expulso. Assim, todo confuso o árbitro do jogo de hoje. Exatamente. E é uma dessas situações, desculpa te interromper, Imagina. vai chamar o Jean, que assim, eu condeno quando se começa a reclamar da escolha de um árbitro por uma determinada partida, porque nada do que se diga vai fazer com que a atuação dele melhore. Ao contrário, é mais pressão, etc. Mas... Que coisa, né? Que coisa. Jean Oddi, antes da gente falar mais de arbitragem, que a gente vai ter que falar sim, mas essa dupla, hein, Jean? Que coisa. Toda hora a gente tem que falar dessa dupla porque ela tá brilhando. Foi o destaque do confronto, Jean. A gente pode até falar de um outro jogador. Acho que o Andrés foi melhor no primeiro jogo. Nesse jogo, concordo contigo, você estava falando durante a transmissão, um pouco ausente da partida, mas Vitor Roque e Flaco Lopes, né, cara? O Vitor Roque faz um gol, o Flaco faz dois, já tinha feito um lá, dado assistência também, enfim. A dupla deu uma carimbada aí bacana nessa classificação aí do Palmeiras. Tem a assinatura dos dois, né, Jean? Tudo bem? Pois é, para variar, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. É isso, né? Eles fizeram juntos 15 gols em 9 jogos e desses 9 jogos, em 2 deles,
eles jogaram poucos minutos. Então é impressionante mesmo que a dupla tá fazendo. Agora, eu acho que a gente tem elogiado muito o Palmeiras pelas atuações, pelo volume de jogo, pela quantidade de chances que cria, pelo jogo até plástico, né? Ao contrário do que muita gente imaginava quando a gente falava de Palmeiras nos seus melhores momentos. Ali muitas vezes era um time muito mais pragmático, um time muito mais objetivo do que qualquer outra coisa. E não, o Palmeiras vinha jogando muito bem. Hoje eu não achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, fez uma grande partida. Mas como a gente disse, né, durante a semana toda, o adversário é muito grande. O adversário é muito grande, não é só a camisa, é a qualidade do treinador, como a gente viu no primeiro tempo, e acho que o Eugênio explicou, né? A ideia do Portillo fazer, porque ele fazia o terceiro zagueiro em vários momentos, né? Quando o Palmeiras tinha a bola, mas quando o River tinha a bola, ele saía ali, e aí já estava pronto também para dar o bote se fosse necessário. Então, assim, acho que o Gallardo foi muito bem, o River fez uma grande partida com seus grandes jogadores, dificultou muito a vida do Palmeiras, que, repito, perto do que vinha jogando nas últimas partidas, acho que não dá para comparar o nível do jogo. Agora, é um jogo diferente, é um jogo completamente emocional, é um jogo tenso, e aí a gente volta a elogiar aquilo que a gente já cansou de elogiar desse Palmeiras do Abel Ferreira, né? Que é a facilidade, ou se não facilidade, a capacidade para se livrar de momentos difíceis quando está em desvantagem, quando a coisa está tensa. E eu achava que no segundo tempo também, não é que o Palmeiras fez um grande segundo tempo, houve ali, mesmo depois do empate, um momento em que o River estava chegando mais perto do gol, o Everton faz uma grande defesa naquela finalização do Borja, então não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante complicado do ponto de vista também emocional, não só pela qualidade do adversário, e mais uma vez o Palmeiras conseguiu sair. Acho que antes de fazer o segundo gol, o Palmeiras já tinha melhorado, quer dizer, então tinha conseguido se organizar e sair de uma situação que não era uma situação simples. E tanto o Palmeiras tem essa qualidade, especialmente depois que o Abel Ferreira assumiu, e desde que este treinador chegou ao Palmeiras, é bom a gente destacar esse número, em 6 Libertadores ele chegou a 5 semifinais. É um negócio impressionante, é um negócio completamente anormal, incomum, é uma marca... Porque aqui a gente tem aquela tendência, muitas vezes, de olhar apenas para os títulos. Foi campeão, é ótimo, não foi campeão, é uma porcaria. E não dá para dizer isso. Quer dizer, eu acho que a constatação de que uma equipe em 6 Libertadores chega a 5 semifinais é a constatação de que é um trabalho muito bem feito. Aí isso envolve não só o treinador, evidentemente, acho que o clube de uma maneira geral, que agora tem inclusive um elenco muito forte, como a gente viu, né? As substituições foram importantes também para que o Palmeiras conseguisse se recuperar e até vencer o jogo por um placar que eu concordo com o Eugênio, foi até um placar generoso demais para que o Palmeiras apresentou. Mas vai agora para mais uma semifinal de Libertadores e com um time muito forte, com uma capacidade de criar, que talvez hoje não tenha sido totalmente mostrada, mas é um candidato sério a chegar à final, é um candidato sério também ao título da Libertadores, amigos. Então, Bertozzi, chega a essa semifinal, é daqui a um mês, né, a semifinal, mas independentemente do adversário, seja a LDU, seja São Paulo, Palmeiras acho que com mais favoritismo contra um pouquinho menos de favoritismo, mas ainda assim favorito em cima dos dois, né? Porque a gente tem que respeitar um clássico, então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas chega provavelmente, de novo, daqui a um mês, mas no melhor momento do Palmeiras na temporada, que ainda não alcançou o teto não, hein, Bertozzi? Ainda pode mais. Verdade, William. Bom, boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que, sem querer ser redundante o que os companheiros já disseram, né? Primeira coisa, reforçar esse número que o Jean trouxe das 6 semifinais, das 5 semifinais em 6 anos, porque isso realmente é uma coisa absurda. Que às vezes, assim, você precisa torturar os números para eles falarem o que você quer, né? Nesse caso, os números eles estão muito claros aí na sua frente, não há como você discutir com esses números. E você pode até falar, pô, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa de mata-mata desde 2022, desde as oitavas com o Cerro Porteño, em 22 o Palmeiras não ganhava jogo em casa. Teve empate com o Atlético depois de ganhar fora, empate com o Atlético, vitória nos pênaltis, teve aqueles empates porque o jogo já estava decidido, né? Com o Pereira, com o Universitário, teve eliminação com o Atlético Paranaense, eliminação com o Boca, então teve um monte de jogo, um monte de empate aí desses jogos, e agora o Palmeiras volta a vencer um jogo em casa de mata-mata num momento super importante, né? E numa situação desafiadora, porque acho que a gente falou aqui semana passada o que pode transformar esse confronto e por que a gente tem que
que respeitar muito o perigo desse confronto. Porque pode acontecer um gol prematuro. E, de fato, foi o que aconteceu e mudou a cara do confronto. Mas o Palmeiras mostrou maturidade, sobretudo capacidade de organização e confiança nos seus meios, né? Confiança em ter um time melhor e construir a reação da maneira que foi. Tem que olhar, sim, com confiança, porque ele é melhor que a LDU e ele é melhor que o São Paulo, mas, de um lado, Palmeiras e São Paulo, cara, clássico em semifinal, as coisas se nivelam, sim, o favoritismo ele é muito relativo, e a LDU tem um fator que a gente conhece, sabe qual é, e que também nivela, e além da LDU ser um time com muito jogador acostumado à decisão, com muito jogador acostumado a esse tipo de jogo, com um técnico brasileiro que tem se dado muito bem contra os brasileiros esse ano. Então, assim, eu acho que não tem nenhum palmeirense que vai chegar à semifinal e falar, opa, tranquilo, quem vier a gente vai passar por cima, até porque não é muito nem da característica do palmeirense em geral achar isso, né? Sim, mas vai com confiança, né? Com confiança, eu acho que com confiança ele tem que ir mesmo, porque a gente volta algumas semanas, meses no tempo, volta para o pós-Corinthians, pós-eliminação, faixas na porta faixas ali na porta da academia, faixas na porta do Allianz, né? Abel Pardal, sei lá o quê, e Leila isso, e fora todo mundo, né? Desculpa, Léo, certas verdades, né, apresentadas definitivamente. O Palmeiras não ganha os chamados jogos grandes e o Palmeiras tem o pior ataque da era Abel Ferreira. Porque ele ganhou um jogo enorme, fazendo 3 gols. Mas isso muda, tem um ponto claro de virada, que é o jogo de ida com o Universitário. Onde, pela primeira vez, ele coloca a dupla. A dupla. Porque antes isso tudo era verdade. Na verdade, ele virou um jogo que o time vinha jogando mal contra o Ceará, quando eles entram no segundo tempo. Logo depois da Copa do Brasil. 12, 13 minutos do tempo. E ali a coisa... Mas é quando explode... O mar abriu. E tem assim... Explode é no jogo do Universitário. Eu acho que é um aprendizado que as situações foram colocando para ele. Claro. Porque eu lembro de nós mesmos discutindo aqui a saída do Vitor Roque no jogo com o Corinthians, falando, gente... Ninguém entendeu, né? Por quê? Por que ele não colocou os dois juntos já naquele jogo quando tudo favorecia que ele o fizesse? Né? E depois, quando ele fez, acho que o encaixe entre os dois hoje é perfeito. O Palmeiras hoje tem, para os saudosos das duplas de ataque, isso é uma delícia de ver, né? Para quem hoje o futebol é tão diferente, né? O Abel é um cara, na Libertadores, o Jean destaca as impressionantes colocações com ele do time. E ele é um cara de muitas sacadas. Lá atrás, com o elenco bem limitado, jogar fechado contra o Atlético, usar o Rony como centroavante, ou o Rony marcando, na época que estava voando o Arana no Atlético, colado nele para poder anular o jogo do Atlético. Até um time que vai crescendo. E, ultimamente, ele vinha demorando no mata-mata. O Palmeiras perdeu uma grande chance de ser campeão da Libertadores quando o Abel não trocou o time que ganhou o Brasileiro antes do jogo contra o Boca Juniors. E eu não vou criticar o Abel por isso, porque eu entendi o fato de ele não ter trocado, mas o restante da temporada, com a entrada do Endrick e tal, mostrou que o Abel tinha que ter mexido. Dessa vez as mudanças aconteceram na hora certa. Assim, o time do Palmeiras, repito, joga muito mais do que jogou hoje. Eu assino embaixo do que disse o Jean. Hoje foi um jogo muito diferente para o River, em que o time cresce por conta da mentalidade e é um jogo que o Palmeiras sente também por conta da mentalidade, porque tem um detalhe. Se o Gustavo Gomes é um cara muito experiente, talvez o maior zagueiro da história do clube, ou no mínimo, ao lado de Luiz Pereira, entra na dupla, para mim, de principais zagueiros da história do clube, é uma lenda no clube, está acostumado com esses jogos decisivos. Os grandes jogadores dessa ascensão palmeirense, a dupla de ataque, ela é crua quando a gente fala de títulos. Sim. Ela não tem experiência que alguns jogadores que estavam em campo do River Plate têm. E quando o time toma o gol, como os volantes do Palmeiras são bons jogadores, como o próprio Andréas Pereira, que é um cara com muita rodagem, testado e aprovado no nível mais alto do futebol, não tem experiências vitoriosas ainda como referências nesse tipo de jogo. E ficou muito claro que eles sentiram hoje. Quando o Palmeiras passa esse estágio, a tendência é que os jogadores ganhem confiança, e aí a gente está vendo a reconstrução de uma equipe que pode ganhar muitos títulos. Então, dá para entender o porquê do Palmeiras ter sentido. Até porque o gol, e a gente vai falar disso com mais detalhes, é uma falha de marcação em jogada aérea que o Palmeiras não vem cometendo. Sim.
Já eu vou acionar, inclusive, tem os jogadores pra gente ouvir na saída do gramado. Eu quero aproveitar um pouquinho mais o Jean aqui, que daqui a pouco vai chegar a Abel, eu vou ter que liberar o Jean. Mas o Birner toca num ponto aqui importante. A gente está falando, claro, dos jogadores que chegaram, o Vitor Roque, que conseguiu se encontrar, o Flaco Lopes, que foi potencializado até na formação da dupla com o Vitor Roque, a gente já falou isso diversas vezes aqui. Do Andrés, que se encaixou muito bem, etc. Mas acho que vale citar também um outro jogador que tem feito boas partidas, que vai se consolidando e vai criando essa casca, até porque está envolvido nesses confrontos, como esteve no de hoje, que é o Lucas Evangelista, né, Jean Oddi? Esse também acho que vale a pena ser citado nessa classificação. Hein? Pois é, ele vinha jogando bem, acho que ele vinha fazendo boas partidas, tanto que eu até comentava com o Dimas, né, nosso querido Dimas, que eu imaginava, antes mesmo da gente ir para a Argentina, que o Andreas Pereira pudesse entrar na vaga que era do Facundo ou do Maurício e não do Evangelista, por aquilo que o Evangelista vinha jogando, por ser um jogo fora de casa contra o River, né, onde ter um cara que tenha mais capacidade de marcação, ainda que seja muito técnico, faria sentido. E acho que quando o Abel toma essa decisão, ele toma, sim, porque é o River fora de casa e o Andreas é um cara que te oferece ofensivamente, mas que te ajuda mais na marcação do que o Maurício, por exemplo, mas também do que o Facundo. Mas ele também toma essa decisão para não tirar o Lucas Evangelista, que vem jogando bem. Agora, hoje, para mim, foi o melhor jogo dele. Eu acho que ele não tinha feito uma partida ainda nesse nível. O Silas destacou durante o segundo tempo que ele era, para mim, naquele momento, o melhor em campo. Acho que a gente pode discutir. O Vitor Roque, de novo, fez uma baita partida, né? E acho que assim, aí não é só o gol que ele faz, são o trabalho que ele dá. É impressionante o constante trabalho que o Vitor Roque oferece para os defensores adversários. Então, para mim, o Evangelista, talvez o melhor em campo, o Vitor Roque, muito bem, Piquerez também, acho que esses, para mim, são os destaques dessa partida hoje, né? Acho que o Kelvin teve abaixo, e isso foi um problema, porque me parece que o Abel tinha muito a ideia de contar com o lado direito do Kelvin, né? O Kelvin avançando, ele, como o Andreas Pereira cai mais pro meio, né? É um jogador de criação mais centralizada, o corredor ficou pro Kelvin, mas o Kelvin fez uma partida muito abaixo do que a gente se acostumou a ver nesse curto trajeto dele com a camisa do Palmeiras. Pessoal, o Palmeiras mostrou simplesmente a sua força, né? No primeiro tempo tomou um susto ali, o River conseguiu fazer um gol, uma bola parada, cruzou ali, né? Quinteiros cruzou no primeiro pau e o Salas não conseguiu ali raspar, mas Vitor Roque e Flaco Lopes são uma dupla sensacional. É uma dupla que, cara, é surreal o que esses caras estão jogando, surreal. E é mais surreal o Vitor Roque não está sendo convocado para a seleção brasileira. É surreal isso também. O jogador do Palmeiras não pode ir para a seleção, é isso, Ancelotti? Que o Tigrinho tá jogando muito, cara. Não só em termos de fazer gol, em termos de ajudar o time, volta para marcar, briga ali, dar combate. Melhorou muito. O Vitor Roque melhorou muito. O Abel acreditou nele, né? E também falando no Abel também, né? O cara conseguiu aí reformular o time após perdas importantes, como o Estevão, como o Richard Rios, né? Teve várias saídas do Palmeiras também. Não é só de agora que o Palmeiras vem de jogador. Teve a saída do Danilo também. E o Palmeiras está sempre se reformulando. O Abel está sempre encontrando um time e sempre colocando um time competitivo. Realmente, o Palmeiras investiu praticamente 700 milhões, né, de reais. Mas o time está dando resultado dentro de campo, né? Está mostrando que valeu o investimento. E agora, semifinais. Eu acho que vai ser a LDU, São Paulo. Creio eu que o São Paulo não vai ganhar, porque tomou, né? Perdeu o primeiro jogo, 2 gols de diferença. Mas, independente de quem vier, o Palmeiras vai estar preparado, né? Isso é fato. E o Palmeiras, como eu falo, o Palmeiras chegou. Agora vai ser difícil de segurar. Vai ser difícil de segurar, beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.